Boa tarde, Igreja Batista do Jardim Planalto. É um prazer eu poder, neste momento, falar com vocês, como tenho feito todos os dias. E hoje eu quero cumprimentar e parabenizar o irmão Tiago Cardoso, que está fazendo aniversário hoje, esposo da irmã Lilian. Desejo, Tiago, de todo o coração, que você seja muito feliz e que tenha um ano de 2020 para 2021 muito abençoado em todos os segmentos da sua vida e principalmente na vida espiritual. Você é muito precioso para nós. Eu quero também cumprimentar o Ademir e a Estelita, que estão nos ouvindo também neste momento. Irmãos, durante essa semana nós temos feito um passeio pelos dias da Semana Santa e já falamos sobre o domingo de Ramos, já falamos sobre a segunda-feira, quando Jesus entra no templo para purificar e fala sobre a figueira sem fruto. Já falamos na terça-feira, que foi uma terça-feira muito producente, quando Jesus fez muita coisa. A gente viu, a gente elencou uma série de feitos de Jesus, que nós vamos encontrar, depois você pode lê-los, lá no Evangelho de Marcos, do capítulo 11 até o capítulo 14. Esse foi na terça-feira. A quarta-feira é um dia interessante na chamada Semana Santa. A quarta-feira não é informado nos evangelhos, ou não fica claro nos textos bíblicos, onde Jesus e seus discípulos teriam passado essa quarta-feira. Fica meio nebuloso, a gente não sabe. A tradição católica romana chama a quarta-feira de quarta de trevas, por ser provavelmente o dia que Judas fechou contrato com as autoridades do templo para entregar Jesus. Motivos? Escusos. Não havia desejo de estar com Jesus, que não poderia ser outro de tirar proveito próprio. Judas, ele trabalhava com Jesus, ele estava com Jesus, era o tesoureiro de Jesus, do grupo, e os seus interesses eram escusos. Judas era uma pessoa assim, e era uma pessoa que Jesus orou por ele o tempo todo, para que ele também fosse do seu grupo. Jesus o chamou e ele tinha uma função. Mas os desígnios de Deus são incompreensíveis para nós, não é? Eu tive lendo alguns artigos a respeito de Judas, e seus autores diziam assim: mas Deus não sabia que Judas ia trair? Por que ele permitiu? Por que ele não mudou o coração de Judas? Por que o escolheu? Olha, irmãos, tem perguntas que a gente faz porque somos humanos, mas a gente não tem como responder porque isso aconteceu. Eu só sei de uma coisa: Judas também fez parte do plano de Deus para salvar a humanidade, assim como a maldita cruz também fez parte da salvação da humanidade, porque é nela que Jesus deu a sua vida por nós. Então, por que Judas? Por que Deus permitiu? Não sei lhe responder. Se você souber, você poderá me informar e eu ficarei muito grato. Mas a quarta-feira foi essa quarta-feira assim de trevas, uma quarta-feira triste, porque naquele dia Judas estava como que preparando o seu coração para a traição de Jesus. E a quinta-feira, de quinta para sexta, Jesus foi preso. Jesus comeu a Páscoa, ou instituiu a ceia, e a gente vai encontrar isso também no Evangelho de Marcos. E antes eu queria ler alguma parte do Evangelho de Marcos, para que a gente se situe.
faltavam 2 dias, eu leio Marcos capítulo 14, faltavam 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães ázimos sem fermento, está falando aqui de festas judaicas. E os principais sacerdotes e mestres da lei ainda procuravam uma oportunidade de prender Jesus em segredo e matá-lo. Mas não durante a festa da Páscoa, para não haver tumulto entre o povo, concordavam entre eles. Depois nós vamos encontrar, a partir do verso 10, você pode acompanhar aí na sua Bíblia, Marcos 14, 10. Então Judas Iscariotes, um dos 12, foi aos principais sacerdotes para combinar de lhes entregar Jesus. E quando souberam, porque ele tinha vindo, ficaram muito satisfeitos e lhe prometeram dinheiro. Então ele começou a procurar uma oportunidade para trair Jesus. E isto foi na quarta-feira. Irmãos, eu fiquei pensando enquanto li esse texto, como o mal gosta, sorri, dá gargalhadas, quando está pensando em derrubar o bem. Como a gente tem isto, pessoas más, maldosas, que querem derrubar as pessoas de bem, e quando fazem isto, eles fazem com o coração cheio de alegria, uma alegria maldita, querendo o mal vencer o bem. Aí depois, na última ceia que Jesus come com os seus discípulos, já é a quinta-feira, ao anoitecer, diz Marcos 14, a partir do verso 17, ao anoitecer, Jesus chegou com os 12, e quando estavam à mesa comendo, Jesus disse: eu lhes digo a verdade, um de vocês que está aqui comendo comigo vai me trair. E aflitos, eles protestaram: certamente não sou eu. Jesus respondeu: é um dos 12, é alguém que come comigo na mesma tigela, pois o Filho do Homem deve morrer, como as Escrituras declararam há muito tempo. Mas que terrível será para aquele que o trair. Para este homem seria melhor não ter nascido. E enquanto comiam, aí Jesus instituiu a ceia, que nós comemoramos nas igrejas até hoje. Verso 25 vai dizer: eu lhes digo a verdade, não voltarei a beber vinho até aquele dia em que beberei um vinho novo no reino de Deus. Aí ele concluiu a ceia e saiu em direção ao jardim do Getsemane, onde ele passa a orar, e isso foi à noite, onde ele passa a orar até alta madrugada. Judas, sentado à mesa com Jesus e seus colegas, está prestes a completar o seu plano, entregar Jesus às autoridades, isso na quinta-feira. Isto satisfaria seus caprichos pessoais. Nós não devemos seguir a Jesus pensando em qualquer interesse pessoal ou proveito próprio, mas segui-lo por se reconhecer pecador, necessitado da graça e do poder de Jesus para obter o perdão dos pecados e ganhar a vida eterna. Mas, infelizmente, para Judas, aquele dia foi dia de perdição. Entregou à morte aquele que poderia lhe salvar, perdoar seus pecados e conceder-lhe vida eterna. Comparando-o com Pedro, eu diria: Pedro traiu a Jesus. Nós vamos encontrar isso também lá em Marcos capítulo 14. Jesus prediz que Pedro haveria de traí-lo. Sabe aquela história de 3 vezes que o galo cante? E Pedro traiu a Jesus. Pedro entregou a Jesus, mas movido por um grande remorso, quando ouviu a voz do galo. E aqui eu me permito chamar essa voz do galo como a voz do Evangelho, que ecoa no nosso coração e causa arrependimento, consternação por trair a Jesus, por pecar contra Jesus.
Judas se arrependeu e chorou amargamente, diz a Bíblia. E daí para frente, Judas foi fiel servo de Jesus, do Jesus morto e ressurreto. Agora, e Judas? Fazendo a comparação, Judas traiu a Jesus, mas movido por um grande remorso. Remorso, não arrependimento, é diferente. O arrependimento busca voltar atrás. O remorso busca botar um ponto final na situação. E então Judas busca dar fim à sua vida, suicidando-se, lançando-se despenhadeiro abaixo. Triste quinta-feira para o mundo e para Judas. Jesus e seus discípulos, a essa altura, vão ao Getsemane, um jardim, para orar, Marcos 14, 32. O que eu aprendo nesse momento em que Jesus, de quinta para sexta, vai orar? Eu aprendo que quando nós vivemos angustiados, nós devemos buscar em Deus a nossa calma, orando, porque a oração traz paz à alma, traz calma a um coração aflito. E então, na noite de quinta para sexta, Jesus é preso. Vamos falar da sexta-feira, que é o dia de hoje. Preso, Jesus logo pela manhã, judeus deliberam a sua morte e o levam a Pilatos, tentando fazer uma costura entre o lado espiritual e o lado legal, porque Jesus se declarava o rei, e levaram-no a Pilatos, por quem Jesus é condenado. Foi um dia triste. Pilatos nada faz para livrar Jesus. Lava as mãos, buscando eximir-se de suas responsabilidades. Entrega Jesus aos soldados para cumprimento do ritual da crucificação. Antes, surrado até derramar sangue pelas chibatadas e pelos ferimentos dos espinhos da coroa que lhe deram. Depois, fizeram-no carregar a sua própria cruz, instrumento maldito que iria lhe tirar a vida, caindo várias vezes pelo caminho que o conduzia ao monte do Gólgota, lugar onde ele morreu. Com este gesto, aqueles homens pensaram que estavam aniquilando o Filho de Deus, aquele que lhes incomodava. Mas ali iniciava a ação de Deus para a salvação da humanidade, porque o Cordeiro de Deus dava sua vida pela salvação dos seres humanos. Meus irmãos, de todos os dias da Semana Santa, eu reputo a sexta-feira o dia mais triste e comovente, capaz de tirar nossa fala e nos tornar silentes, isto é, silenciosos, quietos, mudos diante de tanta injustiça que cometeram com Jesus. E este silêncio que acontece na sexta-feira, ele se estende pela noite de sexta, quando Jesus já é sepultado, morto, e passa pelo sábado, que nós vamos tratar deste tema amanhã. Amanhã é sábado, e no sábado vamos tratar do sábado, a respeito dele. Que nós saibamos e que nós pensemos na Semana Santa com esta reflexão de que Jesus entra com o povo gritando Hosana ao Filho de Deus. Na segunda ele bota a ordem no templo. Na terça ele fala da fé. Na quarta o inimigo trama entregá-lo às autoridades judaicas e às autoridades romanas. Na quinta ele é entregue. Na sexta morre numa morte de cruz. Que o silêncio do sábado possa nos fazer refletir sobre a dor que Jesus passou por cada ser humano. Que o silêncio do sábado faça nos pensar
o quanto nós precisamos de voltar para Jesus e dizer: perdão, Senhor, porque o Senhor morreu por causa dos meus pecados. Nós somos pecadores. Quero orar com você neste momento. Deus de amor, apesar de ter sido triste a morte de Jesus, foi pela sua morte que nós tivemos os nossos pecados perdoados. Nós te agradecemos, porque só um Deus tão grande como o Senhor poderia, para mostrar o seu amor, fazer-se homem, porque Jesus é Deus, fez-se homem, habitou entre nós, deu a sua vida de uma forma tão triste, para que a vida que é dele também fosse nossa. E nós temos esta vida quando cremos, nós a recebemos pela fé. Eu quero te pedir, Senhor Jesus, que o Senhor confirme esta vida no coração de cada um dos meus queridos irmãos. Que esta semana seja uma semana de reflexão no sacrifício de Jesus por nós, no cumprimento da palavra de Deus que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E que a graça do Senhor, o amor de Deus Pai, a graça de Jesus Cristo e a comunhão consoladora do Espírito recaiam sobre os meus irmãos, sobre todos quantos ouvem esta mensagem, para a glória de Deus, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe, meu irmão, e te dê uma sexta-feira de reflexão no que Jesus tem feito por cada um de nós.